Olá, seja muito bem-vindo no canal da Igreja Metodista no Porto. Eu sou o pastor Carlos Henrique e todas as quintas-feiras você tem um encontro comigo aqui para juntos estudarmos a Bíblia. O tema hoje é um tema muito interessante. Você é alguém conhecido no inferno? Você já parou para pensar sobre isso? Será que o inferno conhece o seu nome, conhece quem você é? Para que a gente possa entender um pouco esse tema, eu quero convidá-lo para participar comigo e ler no livro de Atos, Atos capítulo 19, versículos 13 ao 18, que diz assim: Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isto eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando aquela situação se tornou conhecida de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam a Jesus e declaravam abertamente suas más obras. Que história curiosa, não é verdade? Que história interessante. Paulo ele está na sua 3ª viagem missionária, ele está em Éfeso, e Paulo, em um determinado momento, ele abriu uma escola de discípulos, uma escola de obreiros. Paulo ele tinha essa preocupação de formar pastores, missionários, e aconteceu que esses 7 filhos de Seva, que eram um sumo sacerdote, começou a participar dessa escola. E eles ficaram ali durante um período achando que já estavam preparados, achando que já sabiam fazer de tudo, né? Já sabiam pregar, já sabiam expulsar demônios, já eram usados por Deus. E aí aqueles filhos de Seva começaram a repreender, a exorcizar alguns endemoniados. Só que eles se depararam com uma situação muito constrangedora. Quando eles foram exorcizar uma pessoa que estava endemoniada, era eles falaram assim: olha, nós expulsamos vocês em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Só que, para surpresa deles, imagina a cena, o endemoniado olhou para eles e falou assim: olha, Jesus nós sabemos quem é, Paulo também, e vocês quem são? E aquele endemoniado, ele saltou, ele pulou sobre a vida daqueles 7 filhos, aqueles 7 jovens, e espancou, deu uma coça, de modo que aqueles homens saíram dali nus, envergonhados, completamente feridos. E a igreja naquela época ficou sabendo dessa situação, o povo naquela cidade ficou sabendo disso. E eu queria então compartilhar com você alguns princípios desse texto, porque talvez o versículo-chave seria o versículo 15, porque fala de uma grande vergonha. Aqueles jovens, eles não tinham identidade, eles eram anônimos, eles não tinham uma patente, ninguém no inferno sabia quem eles eram. Olha que situação, né? Eles não eram conhecidos no inferno, eles eram desconhecidos no inferno. Eles não tinham preocupação nenhuma no inferno. E para você que está assistindo esse estudo, para você que está
ouvindo esta palavra, essa reflexão, isso deve, no mínimo, nos preocupar. Será que o seu nome, o meu nome, será que o nosso testemunho, a nossa forma de viver é motivo de conversa no inferno? Será que o inferno se preocupa com a minha forma de viver? Não é intrigante? Não é uma pergunta que nos faz refletir? Eu vejo que aqueles jovens, eles eram completamente inofensivos. Eles não geravam problema nenhum para o inferno, porque quando o endemoniado falou para eles, eles eram completamente desconhecidos. Diferente de Paulo, diferente de Jesus, que aquele endemoniado reconhece, sabe quem é, sabia que Paulo, sabia que Jesus tinha autoridade. Mas quem eram os filhos de Seva? Paulo, ele era um instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo, a sombra de Paulo curou. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele era alguém conhecido no inferno. Paulo era um instrumento nas mãos de Deus. Agora aqueles jovens, eles não tinham preocupação nenhuma no inferno. É interessante que quando a gente olha o texto bíblico, a gente percebe algumas coisas que o que eles tinham. Eles tinham alguma experiência, porque eles estão invocando o nome certo, eles estão invocando o nome de Jesus. Eles foram, talvez durante um período, discípulos de Paulo. Eles tinham um conhecimento superficial. Eles tinham também método, eles tinham também fórmula. Você percebe que aqueles filhos de Seva, eles repreendem. Olha, eu repreendo vocês em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aparentemente tinha um método, tinha teoria, mas na verdade eles não eram conhecidos no inferno, e ainda mais, eles tinham ainda até uma herança familiar cristã. Eles eram filhos do sumo sacerdote. Pois bem, essa história, ela nos faz pensar. Ela nos faz pensar porque esta realidade desses filhos de Seva talvez é um pouquinho a realidade da igreja atual. Talvez essa realidade seja a sua realidade também. E eu quero que você possa parar para pensar, porque quando a igreja está fraca na sua autoridade, quando nós somos derrotados nas batalhas, nós precisamos reconhecer por que isso está acontecendo. Muitas vezes nós sabemos quem Deus é, nós temos alguns jargões que nós levamos para a nossa vida, nós temos até certa herança cristã e familiar, mas nós estamos sendo derrotados diante do inimigo. E muito pior que isso, às vezes nós somos completamente desconhecidos no inferno. Quando a igreja ela está sendo derrotada, ela precisa então reconhecer que somente Jesus confere ao seu povo, à sua igreja, autoridade contra os espíritos malignos. A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, ela fala de uma realidade do inferno. E se eu e você não nos atentamos, se nós não nos preocupamos para essa realidade, é bem provável que você então esteja conhecendo a Bíblia de forma superficial. A Bíblia fala dessa realidade espiritual. E eu e você precisamos, às vezes, parar um pouquinho para pensar, para refletir se a minha vida, se o meu testemunho, se a forma como eu estou lidando com o meu dia a dia, com a minha relação com Cristo, se de fato isso tem gerado impacto na vida das pessoas de forma positiva, ou se a minha vida ela é neutra. Os filhos de Seva,
aqueles 7 jovens, eles tinham uma aparência religiosa, mas não emanava da vida deles, não fluía da vida deles nenhuma autoridade. Que você, que eu possamos, nesta reflexão, pedir a Deus esse discernimento, para que a minha vida, ela de fato possa incomodar sim o inferno. Para que o inferno, quando olhar para a minha vida, olhar para o meu testemunho, olhar para a minha vida e a minha intimidade com Deus, para que os demônios saibam quem eu sirvo e em nome de quem eu estou vivendo e quem é o meu Senhor. Se você, de fato, sabe quem você é em Cristo, se você sabe o poder de Cristo que pode fluir sobre a sua vida, eu tenho certeza que em vez de nós nos assemelharmos como aqueles filhos de Seba, nós vamos nos assemelhar como Paulo e como Jesus, sendo instrumentos nas mãos de Deus para abençoar muitas pessoas. Que Deus te abençoe e que você possa fazer essa reflexão. Será que você é conhecido no inferno? Será que os demônios, eles sabem que existe um servo de Deus consagrado que tem levado a Bíblia, que tem levado o testemunho a sério? Ou será que você tem sido, infelizmente, um outdoor de um exemplo como não seguir? Esta é a reflexão de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta.